Boa tarde. Boa tarde a quem já está aí desse lado. Vamos só ver aqui quem é que já chegou. Hoje somos pouquinhos, já estava à espera. Boa tarde, Olga. A Olga já cá está. Eu acho que ainda não falei com a Olga, certo? É a primeira vez que a Olga está no webinar, não é? Hoje somos pouquinhos porque, possivelmente, porque os de GNR já foram fazer a prova e pronto, já não tem que se preocupar mais com esta parte, pelo menos prova de conhecimentos. Olga, ainda faltam alguns, mas não muitos. Mas a Olga está-me a ouvir bem, não está? Está a ver e ouvir bem? Está-me a ver e ouvir, eu preciso da confirmação, está bem? Eu preciso que me confirme se está tudo bem, que é para poder iniciar. Olga, está por aí? Basta escrever no chat, está bem? Eu sei que é a primeira vez. Basta escrever aí no chat. Se não conseguir ir ao chat é porque possivelmente não tem o login feito no YouTube ou no Gmail. Está bem? Deve ser por isso. Não me consegue ouvir? Ok. Então. Está-me a ouvir e ouvir? Sim? Ok. Então. Vou começar aqui. Então, boa tarde a todos. Hoje o webinar vai ser sobre os Lusíadas, está bem? Vai ser sobre, portanto, a obra literária que é de leitura obrigatória, não é? Eu penso que não se estuda esta obra no ensino secundário, acho que é no 9º ano, se não me engano, mas de qualquer forma tem que se estudar porque isto é uma obra também que faz, tem aqui alguma intertextualidade com a mensagem de Fernando Pessoa, portanto temos que estudá-la, não é? Até porque já saiu em provas de anos anteriores, é? Só para saberem. Então, vamos falar da obra em si, vamos falar da estrutura, vamos fazer uma pequena análise, mas muito rápida, vamos falar dos planos dentro da obra, ok? Vamos lá então. Se eu conseguir, ok. Então, coisas importantes. Sabemos que os Lusíadas são um poema épico, não é? Que junta a realidade e o mito. Isto é importante saber. Tem episódios da história de Portugal, okay, que se relacionam aqui com episódios lendários, ou seja, estamos a falar de lendas, não é? Episódios lendários, estamos a falar de lendas. Este poema fala na sua generalidade da viagem marítima e a história portuguesa, está bem? Quanto à sua natureza, já sabemos aqui, eu coloquei aqui, okay? Já sabemos que os Lusíadas são uma epopeia, está bem? E então, o que é uma epopeia? Perguntam vocês. É uma narrativa de fundamento histórico, bem? Onde se registam as tradições, os ideais de um grupo, de um povo, sob a forma de aventuras de alguns heróis, tanto desse mesmo povo. Neste caso, estamos a falar do povo português. Bem?
Estes registros são feitos sempre em forma de poema, isto na altura, porque já sabem que a publicação é de 1572, foi quando foi publicado o poema Os Lusíadas. Este poema de Camões foi inspirado em grandes epopeias, e isto é importante referir, em grandes epopeias da antiguidade greco-romana, isto é importante, nomeadamente quais? Por exemplo, a Ilíada, ok? A Ilíada, saber que a Ilíada foi uma grande epopeia que narra a guerra de Troia, também as conquistas de Aquiles. A Odisseia é outro clássico da literatura, que é uma sequência da Ilíada, portanto vem a seguir à Ilíada, e fala sobre as aventuras de Odisseu, está bem? Portanto, Odisseu e Ulisses. E depois temos também a terceira influência, estamos aqui, está bem? A terceira influência é Eneida. Estamos a falar da saga de Enéas. Enéas foi o fundador de Roma. Podem pesquisar um bocadinho mais sobre isto, porque há muita informação sobre as três epopeias, ou estes três clássicos, portanto a Ilíada, Odisseia e Eneida. Está bem? Agora vamos entrar mais na estrutura. Na estrutura externa, o poema está dividido em 10 cantos, isto é preciso saber, porque se sair alguma pergunta na prova de conhecimentos sobre a divisão, sobre a estrutura externa ou interna, vocês têm que saber como é que é dividido o poema, tá bem? ou a obra em si. Estrutura externa. O poema está dividido então em 10 cantos, ok? 10 cantos, que são constituídos por oitavas, ok? Ou seja, são estrofes de 8 versos, ok? Estes versos são todos versos decassilábicos, está bem? Portanto, 10 sílabas métricas. Vocês têm isto depois, mais em pormenor, nas vossas unidades didáticas, peço desculpa, só para perceberem o que é os tais, como é que se mede ou como é que se classificam os versos num poema. Depois, saber que o esquema rimático é este, AB, 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 CC. Portanto, rima cruzada aqui, rima cruzada, e nos últimos 2 versos é rima empatilhada, está bem? Portanto, isto é a estrutura externa. Agora vamos à estrutura interna. A estrutura interna está dividida ou subdividida aqui em 4 partes. Temos a proposição, temos a invocação, temos a dedicatória e temos a narração. Ok? Portanto, na proposição, Camões fala-nos do objetivo do poema, o que é que ele se propõe a cantar. Depois, na invocação, vamos falar, o Camões vai falar, portanto, vai pedir ajuda às musas inspiradoras, vai falar com as ninfas, vai-lhes pedir ajuda para organizar, entre outras coisas, organizar o poema. Depois temos a dedicatória. A dedicatória é Camões a dedicar, como o próprio nome indica, a dedicar o poema a Dom Sebastião, o nosso rei Dom Sebastião. E finalmente temos a narração. A narração basicamente narra a viagem de Vasco da Gama até à Índia. In media res, isto é importante saber, in medias res quer dizer que a ação começa a meio, está bem? A narração começa a meio da ação, está bem? É isto. Portanto, só para perceberem que a narração, a história começa quando eles já vão a meio caminho. É isto que quer dizer. Está bem? Portanto, se tiverem depois mais alguma dúvida, vão dizendo. Está bem? Portanto, temos a proposição, invocação, dedicatória e narração. Okay? Estas 4 partes. Falamos aqui muito rapidamente delas. Este poema de Camões foi então inspirado em grandes epopeias da antiguidade, não é? A antiguidade greco-romana, como eu falei. Portanto, Ilíada, Guerra de Troia, Odisseia, digamos que é a parte 2, que fala de Odisseu e tudo mais, e Ulisses, e aqui Enéas, o tal
Eneida, que fala de Enéas, que é o fundador, ou foi o fundador de Roma, foi aquele jovem que fugiu de Troia, porque ele era troiano, e foi fundar uma nova Troia, fundar a Roma, que se vocês lerem a obra conseguem perceber isso, foi fundar Roma. Saber aqui a publicação, o ano de publicação dos Lusíadas, ok? Portanto, isto é importante. E vamos avançar. Vamos então à estrutura interna. Proposição. Já sabemos que, peço desculpa que eu estou com, deve ser da poeira que está aqui no ar. Temos então a proposição. Proposição, portanto, já disse que Camões vai falar do objetivo do poema, ou seja, ele vai, diz aqui o assunto da obra, que são três assuntos. Portanto, ele vai falar das navegações e conquistas no Oriente, portanto, nos reinados de Dom Manuel, no século XV e XVI, ok, mais ou menos. E vai falar também dos reinados de Dom João III, também no século XVI. O segundo assunto são as vitórias em África, de Dom João I, e, aliás, de Dom João I a Dom Manuel, ok? E o terceiro assunto será a organização do país, portanto, durante a primeira dinastia, que é a dinastia, como devem saber, a dinastia Afonsina, Dom Afonso Henriques, não é? Depois passamos para a invocação. A invocação, portanto, há várias invocações durante toda a obra e várias invocações durante a obra, mas vamos falar, algumas são repetitivas. A primeira é uma súplica às ninfas do Tejo, estamos aqui, está bem? Súplica às ninfas do Tejo para que o ajudem, Camões, para que o ajudem a organizar o poema, como já vos tinha dito. Depois há uma segunda súplica a Calíope, que é uma musa da mitologia grega, porque estão em causa aqui os mais, digamos, os mais importantes feitos dos portugueses, dos Lusíadas, do povo lusitano. Depois temos a súplica novamente às ninfas do Tejo, mas também uma súplica às ninfas do Mondego, okay? Onde Camões se queixa dos seus infortúnios. E finalmente temos uma nova invocação à Calíope, ou a Calíope, está bem? Portanto, são estas as quatro, algumas repetidas, salvo seja. Depois temos aqui a dedicatória. A dedicatória, como eu já disse, é quando o Camões dedica o poema a Dom Sebastião. Também esta dedicatória reflete aqui a esperança do povo português no seu monarca, no novo monarca, e sobretudo na possibilidade de retomar a expansão do norte de África. Bem, isto é o que fala aqui a dedicatória. Finalmente temos a narração, como eu já referi, este poema inicia a narração in medias res, significa que a narração da história vai começar a meio, portanto, quando eles já estão a meio caminho. Portanto, o canto começa com a narração da viagem de Vasco da Gama, portanto, Lisboa a Moçambique, quando eles já estão em Moçambique, está bem? Portanto, começa em medias res, significa quando a frota de Vasco da Gama entra no canal de Moçambique para Melinde. Este será o destino final. Bem, eu até tenho aqui um mapa, vou-vos mostrar aqui, deixem-me ver se eu tenho aqui, eu acho que sim. Ver se isto abre. Porque, exatamente, pronto, vou-vos mostrar aqui este PDF. Ok. Se isto vier para aqui, pronto. Ok. Portanto, isto é importante. A narração começa aqui, quando eles estão aqui neste canal. Portanto, eles já tinham feito esta viagem toda, por isso é que se diz in medias res. A narração inicia a meio da ação. Está bem? Portanto, saber, canto 1, por isso é que está aqui canto 1, inicia-se aqui. Está bem? Aqui. Eles estão aqui a passar o canal de Moçambique.
Ok? Se vocês quiserem este PDF, eu posso vos dar, é só pedirem, basta pedirem por mensagem a seguir, mandam-me uma mensagem a pedir o PDF que mostrou no webinar, está bem? Pronto, é só para vocês verem aqui a organização para esta parte do tempo e do espaço para vocês organizarem as vossas ideias, para perceberem bem a história do caminho dos Lusíadas, né, de Vasta Gama. Começa aqui, vem aqui a Melinde, tá bem? E tem aqui os cantos referenciados, a Ilha dos Amores, aqui as várias profecias e tudo, que é importante para depois vocês fazerem a vossa análise, bem, os vossos resumos, bem? Portanto, se quiserem depois este PDF é só pedirem no final, que eu mando-vos. Okay? E daqui está tudo. Esta é a estrutura interna. Depois, outra coisa importante, outra parte importante, são os planos dos Lusíadas. E isto vocês também têm que saber, porque se sair um poema dos Lusíadas, certamente sairá uma questão sobre os planos. Bem? Então, relativamente aos planos, estes são aqueles em que os Lusíadas se desenvolvem. Bem? Temos o plano da viagem, vou colocar aqui, portanto, plano da viagem, plano da história de Portugal, plano da mitologia ou plano dos deuses e o plano do poeta. Ok, então vamos começar aqui por cima, plano da viagem. O plano da viagem constitui aqui a ação central do poema, em que a sua função é conferir unidade ao poema. Portanto, dizem e referem isto várias vezes que é o fio condutor do poema, este plano da viagem. Porque, na verdade, os Lusíadas focam-se muito na viagem de Vasta Gama até à Índia, não é? Portanto, este é o plano central, é o fio condutor de todo o poema, está bem? Onde é que está evidenciado este plano da viagem? Em todos estes cantos, está bem? Depois, o direto corta, mas ok, mais alguém está a sentir isto ou não? Está tudo bem com a transmissão? Mas percebeu tudo, Tomás, o que eu vim a falar até agora? Já melhorou? Pronto, se calhar foi de ter falado, Tomás. Se calhar foi isso. Se tiverem com problemas vão dizendo, se não tiverem ouvido alguma coisa digam, está bem? Que eu repito, não há problema. Vão-me dizendo, se não ouviu alguma coisa digam-me, está bem? Que é para eu voltar a falar. Nós voltamos atrás, não há problema. Corta um pouco, mas está melhor ou continua na mesma? Esperemos que esteja melhor. Vou continuar, está bem? Se tiverem alguma questão, digam-me. Vão-me dizendo. Pronto, ok, ótimo. Então está bom, digamos assim no geral. Vamos continuar. Plano da história de Portugal. Vamos aqui para o segundo plano. Plano da história de Portugal. Aqui, basicamente, é a narração da história de Portugal que serve de pretexto para falar e enaltecer o povo português e a sua história, não é? Este plano surge aqui encaixado, por isso é que se diz que é um plano encaixado no plano anterior, no plano da viagem, no plano central. Okay? À medida que vamos falando da viagem, fala-se também na história de Portugal, por isso é que se diz que está encaixado. Onde é que vemos este plano da história de Portugal? Nestes três cantos, no terceiro, no quarto e no oitavo, está bem? Depois, terceiro plano, plano da mitologia ou plano dos deuses, pode aparecer das duas formas. Bem? Este plano tem como função atribuir aqui alguma beleza, alguma ação e alguma diversidade também ao poema e ajudar também no processo de divinização do povo português, porque se vocês bem se lembram, quando estudaram os Lusíadas, existe a divinização, o povo português vai se tornar divino, vai se tornar
imortal. E, portanto, este plano da mitologia, o facto de os deuses ajudarem alguns e outros prejudicarem o povo português, vai ajudar aqui no processo de divinização, ok? Portanto, é um plano paralelo. À medida que se vai contando e narrando a viagem, e à medida que se vai contando também a história de Portugal, em paralelo há uma história por trás com os deuses. Porque os deuses, por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo, a frota ou o navio onde vai Vasco da Gama é empurrado para a costa por causa dos ventos, por causa das marés que o empurram para a costa e com o intuito de encalhar, não é? Este empurrão é feito pelo deus Baco, não é? Que o está, que não quer ver os portugueses a serem bem-sucedidos. Mas depois há outro deus, há outra deusa, neste caso, que os ajuda. Portanto, há este plano mitológico, não é? Que está em paralelo. Nestes 5 cantos que temos aqui. Portanto, o plano da mitologia aparece no 1, no 2, no 6, no 9 e no 10. Bem? Finalmente temos o plano do poeta. Este plano aqui é-nos apresentado quase sempre no final de cada canto, no início e no final, mas quase sempre no final de cada canto, em que Camões expressa a sua opinião, faz as suas reflexões, os seus juízos de valor, lamenta-se, desabafa, tá bem? Faz aqui alguns desabafos, digamos assim, e expressa muito a sua opinião. A função aqui é transmitir as posições e as opiniões de Camões face ao mundo, face aos outros e face também a si próprio. Tá bem? Por isso é que é um plano ocasional. De vez em quando, mais para o final de cada canto, aparece então esta reflexão do poeta. Bem, portanto, tem aqui, esta reflexão aparece nestes cantos todos. Acho que só não aparece no 2. Portanto, está aqui o 1, 3, o 4 também não está aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, não aparece nem no 1, nem no 2, nem no 4. De resto, aparecem todos. Ok? Não é preciso decorarem isto, está bem? Não é preciso decorarem onde é que este plano, onde é que os planos se encontram nos cantos todos, não é? Mas saber o que é que os planos envolvem. Agora, durante toda a epopeia, está bem? Camões narra, portanto, determinados episódios que estão aqui. Estão aqui 4 que eu considero, portanto, serem os mais relevantes e os mais simbólicos aqui na obra, que são o Campo de Ourique, a Batalha de Ourique, que está no canto 3, se não me engano, a Batalha de Aljubarrota, no canto 4, a quarto, o Adamastor, possivelmente vocês todos lembram-se do Adamastor, e a Ilha dos Amores. Vamos falar aqui muito rapidamente da Batalha de Ourique. Aqui o poeta narra este episódio, que é um episódio bélico, é um episódio de guerra da nossa história, não é? Da história de Portugal, em que o exército português, comandado por Dom Afonso Henriques, na altura, venceu os mouros, não é? Apesar de estarem contra todas as hipóteses de vencer, não é? Portanto, estavam em inferioridade e mesmo assim venceram os mouros. Este é o episódio da Batalha de Ourique. Depois temos a Batalha de Aljubarrota, no canto 4, que, portanto, um novo episódio bélico de guerra, importante na nossa história também. Toda a gente já ouviu falar, possivelmente, da Batalha de Aljubarrota, que narra, peço desculpa, a batalha entre os portugueses e os castelhanos, na altura, não é? O terceiro episódio é o Adamastor, episódio do Adamastor. Este episódio constitui aqui um dos marcos mais importantes. Porquê? Porque é aqui que o povo português, portanto, representado pelo Vasco da Gama, portanto, ele não se deixa intimidar pelo terrível gigante Adamastor e enfrenta-o, ok? E é aqui, nesta parte do poema, que surge a tal mitificação, glorificação do herói, o herói português, porque o Vasco da Gama está a representar o povo português. O herói é o povo, não é?
Portanto, existe a mitificação do herói, ou seja, neste episódio Vasco da Gama está, é equiparado, não é, a uma entidade divina. Portanto, ele torna-se imortal, ele torna-se Deus, divinização do herói. E esta divinização é apresentada ao longo da obra, portanto, em diversos cantos, mas existe, e é neste momento, bem, que ele supera e enfrenta o gigante Adamastor. Finalmente temos a Ilha dos Amores. Portanto, eu sei que, se não me engano, já saiu o poema sobre a Ilha dos Amores, numa prova de conhecimentos. A Ilha dos Amores aparece no canto 9 e no canto 10, bem, se não me engano. A Ilha dos Amores representa a chegada das naus portuguesas à tal Ilha dos Amores, bem? Em que o amor, não é, aparece como recompensa ou prémio, porque esta palavra aparece algumas vezes, prémio como forma de alcançar a imortalidade, também a divindade. É o prémio que os deuses decidem atribuir ao povo português, tá bem? Ilha dos Amores. Agora, só para terem aqui um resumo de tudo o que nós falámos, não é? Temos a estrutura externa e interna. Estrutura externa, o que tem de saber é que é 10 cantos, versos decassilábicos, tá bem? Oitavas, ok? Oitavas, e penso que é tudo. O esquema rimático também é importante saber, esquema rimático, portanto AB, 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 CC, aquilo que falámos logo ao início. A estrutura interna é saber aqui a divisão, porque esta é a divisão, a estrutura interna de uma epopeia, todas as epopeias têm esta estrutura, está bem? Proposição, invocação, dedicatória e narração. Saber o que é que significa in medias res, que isso é latim, está bem? Portanto, saber essa parte. E saber depois os planos em que... os planos da obra, que aparecem em várias partes da obra, saber o que é que implica cada plano, o que é que narra, que história é que conta, o que é que, na verdade, implica todos os planos e em que... os cantos não é preciso, como eu tinha dito. Agora, tinha aqui umas perguntas para vos fazer, não sei se querem responder, mas vamos tentar muito rapidamente. Tá bem? Como é que se divide externamente a obra Os Lusíadas? Nós o que é que falámos? Ainda agora falámos. Muito rapidamente, podem escrever e como é que se divide, o que é importante saber aqui. Aliás, podem já fazer a parte externa e a parte interna, se quiserem. Logo tudo numa, fica logo respondida a 1 e a 2. Muito rapidamente, assim, em poucas palavras, está bem? Porque isto, se sair alguma questão sobre os Lusíadas, muito provavelmente será a divisão interna, externa, os planos, tá bem? Os planos estruturais, as obras literárias que serviram de inspiração, sim. Portanto, é importante. Então, externamente, já sabemos que são 10 cantos, tá bem? Por oitavas, esquema rimático, ok? Tudo o que falámos ainda agora. Internamente, também falámos agora, portanto, as 4 partes, não é? Proposição, invocação, dedicatória e narração. Depois, quais é que são os 4 planos estruturais apresentados nos Lusíadas? 4 planos: plano da viagem, dos deuses, plano da história de Portugal e plano das intervenções do poeta. Okay? Intervenções, lembrem-se. Obras literárias que serviram de inspiração: Ilíada, Odisseia e Eneida. Estas 3, pelo menos, saber, pelo menos o nome, está bem? Qual é que é o tema central? Portanto, o tema central é o plano central, que é a viagem de Vasco da Gama até à Índia. E, finalmente, a 6, qual é que é a estrutura métrica? Aqui tem que saber que são versos decassilábicos, portanto, 10 sílabas métricas, ok?
E esquema rimático AB, 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 rima cruzada, e nos últimos 2 versos CC, rima emparelhada. Está bem? Vamos então, agora vou-vos dar 2 links, se vocês quiserem aprofundar mais esta questão, porque isto é só um resumo e vocês têm que fazer aqui a vossa parte de leitura se não se lembram de algumas coisas, está bem? Este eu vou abrir aqui. Isto realmente vou... Ok, tenho aqui um link, aliás, 2 links para vos mostrar. Vou só abrir aqui primeiro, é este e este. São vídeos, está bem? É este, ok. Portanto, são 50 minutos, este é mais comprido, mais longo, mas se quiserem aprofundar mais em detalhe, em vez de estarem a ler algumas coisas ou ler a obra toda, podem sempre primeiro ver este vídeo e depois fazer as vossas anotações nos poemas, está bem? Portanto, este, vou-vos dar aqui, ok? É este. E diz a Ilha dos Amores, mas... E vou-vos dar o outro, que é este aqui. Se não me engano, este aqui. A transmissão continua boa, certo? Ok, pronto. Lusíadas, um poema épico e crítico. Tem aqui, este é mais curtinho, são só 3 minutos, está bem? 4, basicamente, ou praticamente. E vou-vos dar estes 2 links para vocês, ok? Este é mais curtinho, mas pronto, não tem tanto detalhe relativamente aos Lusíadas, está bem? Dou então por terminado aqui o webinar. Obrigada por terem vindo, obrigado Tomás, Suzibel. Hoje éramos pouquinhos, e a Olga também. Pronto, dou então por terminado. Obrigada por terem vindo, obrigada pela vossa participação. Vemo-nos no próximo webinar, está bem? Que será só para a semana. Se não falar convosco, obrigada por terem vindo, e se não falar convosco até ao fim de semana, bom fim de semana e bom resto de semana, está bem? Obrigada!